floresta amazônica é a maior floresta úmida tropical do mundo. Quando falamos de floresta amazônica, utilizamos duas diferentes terminologias. A floresta ecossistema amazônico se estende por 9 países diferentes e a Amazônia Legal, que corresponde à parte da floresta amazônica que está no território brasileiro. A Amazônia Legal tem uma extensão territorial de 5 milhões de quilômetros quadrados e compõe 59% do território brasileiro. Quando falamos de sua extensão territorial, também consideramos as áreas de transição para os biomas Pantanal e Cerrado. A floresta amazônica possui uma complexa bacia hidrográfica, possuindo o maior rio de água doce do mundo, o Rio Amazonas, e estando presente em 60% do território brasileiro. Por possuir um clima tropical úmido, a floresta possui uma vasta evapotranspiração por possuir um grande índice pluviométrico, sendo na sua seca 130 milímetros e na época chuvosa mais de 400 milímetros. Graças à sua grande evapotranspiração, por ser uma floresta tropical úmida, a floresta amazônica ela produz rios voadores, que são grandes nuvens que são transportadas por correntes de ar. Esses rios voadores, eles garantem a chuva para outros ecossistemas do próprio país, como a floresta atlântica e o cerrado, mas eles também garantem a chuva e a manutenção do bioma Amazônia. A floresta amazônica ela é composta por diferentes compostos e estratos florestais, sendo eles a floresta tropical, floresta de várzea, floresta de terra firme e a mata de igapó. A fitofisionomia da floresta amazônica ela é caracterizada por árvores altas com copas densas e que chegam a se tocar, possuindo diversos microclimas. A floresta amazônica ela possui uma das maiores biodiversidades do planeta, sendo que 10% de todas as espécies que nós conhecemos no planeta Terra está presente na floresta amazônica e nós desconhecemos cerca de 30 a 40% da biodiversidade presente nesse bioma. Desta forma, a floresta amazônica é considerada como prioridade em conservação mundial e ela é considerada um hotspot. As principais ameaças para esse bioma são o desmatamento, a mineração, a exploração de madeira de leite e as mudanças climáticas que vêm gerando um grande estresse na floresta. Falando um pouco sobre as principais pressões do bioma amazônico, a agropecuária é uma das atividades econômicas que mais avança territorialmente dentro dele. O avanço da fronteira agrícola acontece em torno das principais rodovias que cruzam os estados da região norte do Brasil. A partir do nosso artigo sobre uma análise temporal do uso do solo para a produção de larga escala na bacia do rio Curuaúna, há uma sucessão das florestas desmatadas convertidas em pastos e, posteriormente, na produção agrícola, levando o criador de gado ao uso de novas áreas a serem desmatadas e preparadas para receber a criação desse animal, entrando num ciclo de desmatamento e uso extensivo do solo. Num recorde entre 2000 e 2019, como mostra no nosso artigo, 27% da área de produção de larga escala é proveniente de florestas naturais, 38% proveniente de pastagem e 31% da vegetação secundária. O desmatamento vem para suprir as demandas de produção de soja e criação de gado. No estudo, através do sensoramento remoto das séries históricas, foi possível visualizar e analisar a transformação da floresta nativa densa e secundária em áreas homogeneizadas para as atividades agropecuárias. Nos últimos anos, as florestas do bioma foram as que mais sofreram com as atividades agropecuárias e extrativistas. A partir do uso das geotecnologias, é possível mapear e traçar tendências de degradação do bioma, podendo mitigar e prevenir o seu desmatamento. Para falar sobre desmatamento e aquecimento global na Amazônia, nós trouxemos como base um artigo intitulado Impactos no transporte de umidade na América do Sul sob o desmatamento da Amazônia e o aquecimento global de 2 graus Celsius. Então, a partir desse cenário, os pesquisadores utilizaram 7 modelos para analisar como esses aspectos impactam nos rios voadores da Amazônia. Bom, eles chegaram à conclusão da ocorrência de uma forte anomalia positiva na região. Então, isso significa que a região vem apresentando um aumento médio na temperatura, então um aumento mais ou menos de 5 graus Celsius, e essa condição faz com que haja uma inibição da condutância estomática das folhas,
que é um processo de regulação da troca de vapor d'água e de outros gases, como o gás carbônico, e essa inibição acaba reduzindo a evapotranspiração das vegetações e também da precipitação do território. Com a diminuição da precipitação, um território chamado Amazônia Oriental, que naturalmente foi uma região de expulsão do gás carbônico, acabou se tornando, na verdade, uma região de emissão desse gás, também por outras motivações, como a agropecuária. Aqui nós trouxemos os 7 modelos utilizados pelos pesquisadores e que mostram o quanto a região da Bacia do La Plata, que é a região onde o estado de São Paulo está inserido, dos 7 modelos, 6 apresentam o quanto pode haver uma diminuição da quantidade de milímetros de precipitação por dia por conta do desmatamento na Amazônia. E aqui também, trazendo um trecho do artigo, os pesquisadores já trazem que esse processo dos rios voadores já enfraqueceu, né, essa relação da bacia do Amazonas para a bacia do La Plata. Isso vem acontecendo por conta da mudança na cobertura do solo, ou seja, o desmatamento. Esse desmatamento ele acaba trazendo um processo de savanização para a região e, posteriormente, se continuar dessa forma, também pode haver um processo de desertificação da região amazônica. Alguns dos desafios da nossa atualidade residem na capacidade de promover a proteção ambiental por meio da preservação de nossa biodiversidade, em particular de nossas florestas, na mitigação dos efeitos climáticos extremos e também na produção de alimentos para uma população que só vem crescendo mais e mais. Mas como fazer isso? Quais os principais agentes envolvidos e meios necessários? Inicialmente, pode-se destacar que entre esses pontos existe um denominador em comum, que se dá através da gestão de terras. No artigo intitulado Equilibrando a Produção de Alimentos com a Mitigação das Mudanças Climáticas e a Conservação da Biodiversidade na Amazônia, de Silvio Al, por meio de uma análise multicritério, se coloca em estudo a possibilidade de quais modelos e quais resultados são possíveis em cenários que considerem esses pontos. Com boa parte da parcela do território desenvolvendo atividades associadas à produção de alimentos em diferentes tipos, como agricultura e pecuária, o Brasil apresenta sérios conflitos associados às questões de terra em face aos seus aspectos ambientais e, mais em particular, ao desmatamento e destruição de hectares e mais hectares de florestas. Neste sentido e cenários, pesquisadores buscaram, por meio de uma análise multicritério, tecer cenários em que as atividades de agricultura, a atenção e a proteção ambiental e de ecossistemas, o reflorestamento e a mitigação das mudanças climáticas ocorressem em simultâneo, com a presença de todos os pontos ou em combinação entre eles, objetivando um futuro mais sustentável sem impactar nas práticas de produção de alimentos. Mas do que se trata uma análise multicritério? Em síntese, um modelo multicritério coleta dados a partir de um tema de interesse, separa a parte útil desses, elenca critérios, atribui pesos e aplica um conjunto de fatores denominado modelo, com diferentes atribuições. No caso em questão, o estudo de cenário e viabilidade, os critérios selecionados foram a produção de alimentos, sequestro de carbono, proteção da biodiversidade e restauração florestal. Para tanto, elencou-se uma área para análise. Contemplado com 3 biomas brasileiros em sua extensão e de forte atividade agrícola e pecuária, optou-se pelo estado do Mato Grosso. O maior produtor de milho, soja, algodão e carne bovina no país, é também um dos representantes que mais desmata para realizar atividades agrícolas e pecuaristas. Por meio da cartografia e geoprocessamento, se criou mapas com os fatores de interesse, se correlacionando os estratos e observando, por meio desses, potenciais conflitos, aspectos de desmatamento, relação entre atividade e consumo de terra, e ainda utilizando os recursos de geoprocessamento, obtiveram-se 6 cenários com pesos que, de acordo com o seu valor e fatores trabalhados juntos, determinavam maior ou menor potencial no enfrentamento dos itens iniciais. Como resultado, de modo geral, teve-se o cenário 6, o que considerava a presença de todos os itens abordados, diferia muito pouco no que tange aspectos de produtividade quando comparado com cenários que protagonizavam as atividades de produção de alimentos em detrimento dos outros itens. Além disso, o aspecto temporal demonstrou que o cenário que contemplava todos os itens era o que mais atingia o conceito de sustentabilidade, isto é, perpetuidade dos itens no recorte de estudo. Logo, nota-se que sim, é possível conciliar as atividades de proteção ambiental e biodiversidade, sequestro de carbono, produção de alimentos e reflorestamento florestal, mantendo-se o aspecto lucrativo das terras e áreas do contexto do estado do Mato Grosso, podendo se replicar em outras regiões do país. Diante do avanço das mudanças climáticas, né, por conta do aumento da superfície da Terra, inclusive todo mundo deve ter visto que o secretário da ONU recentemente disse que a gente não está passando mais por um aquecimento global, sim por ebulição global. A Amazônia também ela está passando por ondas de calor, na verdade o mundo todo. Um estudo realizado utilizando dados diários da série de temperaturas máximas próximos à superfície no período de 91 a 2020 demonstra que a partir dos anos 2000 as ondas de calor na Amazônia elas passaram a se tornar mais frequentes.
principalmente dentro do período de 3 dias. Então, dentro de 3 dias, houve grandes emissões de ondas de calor. E essas ondas de calor, elas passaram, né, passaram a se tornar frequentes por conta da queima de biomassa, modificação de uso e ocupação do solo, o que influencia na mudança do clima global por conta do aumento das emissões antropogênicas dos gases de efeito estufa, afetando diretamente o funcionamento dos ecossistemas amazônicos, impactando o Brasil como um todo. Todo mundo sabe que a Amazônia tem um papel muito importante por conta dos rios voadores, né? Então, em resumo, ela é responsável por levar chuva para as outras regiões do Brasil. Só que quando a gente desmata, aí vem as queimadas, também a pecuária tem um papel importante, né? A agropecuária tem um papel importante de impacto lá, e que acaba desmatando, a gente deixa seco, afetando, modificando todo o ciclo hidrológico do lugar e toda a importância que ela tem para as outras regiões, então impactando todo o Brasil como um todo. A seca também ela traz a ocorrência de incêndios florestais, né, na Amazônia. E um artigo ele utiliza modelos matemáticos, inclusive o índice de seca e também o modelo ETA, para avaliar riscos de incêndios florestais. Basicamente, ele diz que, né, avaliando o desmatamento, então o ciclo hidrológico, mudanças climáticas e o fogo, eles podem acabar se beneficiando, na verdade, de simulações detalhadas por conta de modelos climáticos regionais. E aí, para conseguir avaliar o risco de incêndio, é preciso utilizar dados de estimativa de precipitação, então temperaturas máximas também diárias, e também levar em consideração áreas secas de vegetação, né, que estão suscetíveis a incêndios. E esse artigo demonstra que essas simulações, elas podem nos ajudar com a previsão e também o monitoramento de incêndios florestais, né, a fim de, na verdade, você mitigar, de você evitar que aquilo aconteça. No artigo ele faz um estudo, então ele compara o modelo ETA e também compara o índice seca para ver qual seria mais viável. Em resumo, ele disse que as simulações utilizando o índice de seca elas tiveram um melhor resultado, principalmente quando você utiliza as 3 variáveis avaliadas, né, que é precipitação, temperatura e a questão de mudanças climáticas e também a vegetação. E aí o KBDI, que é como o índice de seca é conhecido, ele também pode ser usado na avaliação de como as mudanças climáticas elas interagem com o fogo na região amazônica. Então, ele seria uma forma de monitoramento de fato. Um dos principais problemas enfrentados pelo bioma da Amazônia é a exploração ilegal de ouro realizada por garimpeiros, que além de causarem desmatamentos, acabam contaminando a área com mercúrio, substância tóxica utilizada para extração. Essa contaminação envolve a atmosfera, a fauna local e os lençóis freáticos da região. Assim, consequentemente, a população local que depende dos seus recursos naturais para a sobrevivência. Uma pesquisa financiada pela Fundação Carlos Chagas Filho, do Rio de Janeiro, trouxe uma análise preocupante sobre esse fato. A relação entre os níveis de mercúrio encontrado no organismo da população com os casos de anemia, principalmente em crianças e adolescentes. Ao analisarem 2 comunidades com hábitos de vida semelhantes, mas em localidades diferentes, uma área em garimpo e outra não, foi possível perceber que a população mais próxima ao garimpo tinha maiores níveis de mercúrio no corpo e no cabelo do que a que estava mais longe, e que os casos de anemia eram proporcionais a isso. Isso por conta do mercúrio estar inserido indiretamente na alimentação e no ar que essas pessoas respiram. Mas uma coisa interessante mostrada nessa pesquisa também foi que a castanha do Pará, que é rica em selênio, tem um efeito protetor contra a exposição do mercúrio, pois o selênio atua como cofator em processos antioxidantes, minimizando os efeitos tóxicos do mercúrio. Assim, a castanha pode ser utilizada para ajudar na saúde dessas comunidades. Outra maneira de diminuir esses impactos seria monitorando ainda mais a atividade de garimpeiros ilegais e aumentando também as punições para os envolvidos na exploração. Recentemente, a Polícia Federal apreendeu 605 quilos de mercúrio ilegal e bloqueou 2,9 bilhões de reais dos investigados. Durante a investigação, também foi descoberto que grandes mineradoras do país estavam envolvidas nesse tipo de comércio, o que mostra ainda mais a gravidade do problema.